Origem. A teoria mais aceita afirma que os povos ciganos são originários do noroeste da Índia. O povo que hoje é conhecido por cigano, ou Rom, partiu em êxodo desta região por volta dos anos 1000, por razões ainda hoje não totalmente esclarecidas. Ainda sobre a origem, este povo espalhou-se pela Ásia e norte da Europa, num surto de migração que deu origem à denominação povo Rom. Um outro fluxo de migração passou pelo Egito, daí o nome Gypsy, Cigane, Gitano e Cigano, e veio a espalhar-se pelo norte da África, Península Ibérica e sul da Europa. Constituído ao longo da história um grupo marginalizado pelas sociedades com as quais estiveram em contato, pela recusa de abandonar sua cultura, tradição, língua e costumes, pela sua necessidade visceral de liberdade e independência, os ciganos escolheram durante séculos a vida nômade, por ser aqueles que lhe permite sobreviver em plena identidade. Além da discriminação e exclusão social e racismo, os ciganos sofreram forma de escravatura real ou informal, como no caso da Romênia, e foram vítimas durante o Holocausto, que levou ao extermínio de cerca de meio milhão de homens, mulheres e crianças. Cultura e costumes são muitas vezes estereotipados como indivíduos desonestos que trabalham principalmente como adivinhos, mas eles têm uma cultura distinta, muitas vezes descrita como bastante colorida e com contribuições notáveis para a música. Antropólogos e sociólogos costumam dizer que a cultura tradicional romani é extremamente rica, com um forte sentimento de união. Os homens costumam liderar as famílias e as comunidades, mas as mulheres ainda têm respeito e devem contribuir ativamente para o apoio da família através do trabalho ou da casa. Não é incomum que as famílias sejam grandes, porque os adultos veem as crianças como afortunadas e como um bem econômico ou trabalhista. Na maioria das vezes, os Romani formam grandes clãs ou bandas chamadas companhias. Estes podem ter várias centenas de famílias e as pessoas costumam eleger um chefe para servir como líder vitalício. Um conselho de anciões dá conselhos e ajudas práticas ao chefe. Um costume que resiste ao tempo é o casamento, de acordo com as tradições ciganas. As mulheres de etnia costumam se casar ainda novas, entre os 15 e 17 anos, que é quando começam a se relacionar com os jovens. Enquanto não se casam, elas continuam morando com os pais e não podem ter nenhum tipo de contato íntimo com os noivos, como beijos ou até mesmo estar perto deles. O respeito aos mais velhos é uma tradição permanente. Na etnia cigana, a idade é sinônimo de sabedoria e conhecimento. Dessa forma, os mais velhos são respeitados pela experiência de vida, sendo os responsáveis por transmitir aos mais jovens o conhecimento herdado das gerações passadas, na forma das leis de apaziguamento, que regem os valores da etnia cigana. As estatísticas sobre a violência doméstica em comunidades ciganas são muito altas. Na Inglaterra, um estudo revelou que 61% das mulheres ciganas casadas sofrem violência por parte do parceiro, e elas são obrigadas a aguentar essa situação por se tratar de uma tradição cigana que as mulheres obedecem aos homens. Gravidez. Uma cigana grávida não pode entrar em contato físico com ninguém. Nesse período, ela nem sequer dorme na mesma cama que o marido. Só pode tomar banho com água consagrada. Além disso, uma mulher cigana que esteja esperando um bebê fica liberada de todas as tarefas do seu lar. Durante esse tempo, é o marido quem cuida da casa. Religião. O fato de que esses indivíduos eram e ainda são um povo migratório significa que geralmente não seguem religiões que poderiam ser consideradas organizadas pelos padrões de hoje. Apesar disso, os membros contemporâneos do grupo são em grande parte seguidores do hindu ou do islã, e outros seguem o cristianismo, particularmente inclinando-se para o catolicismo romano. Mesmo quando eles não se enquadram em uma dessas categorias, eles coletivamente ainda possuem um forte sentimento de espiritualidade, acreditando-se firmemente na ideia de limpeza. Isso muitas vezes é comparado com o conceito judaico de pessoas e as coisas sendo kosher, e a natureza conectada de comportamento, eventos e destino. Preconceito com ciganos. Negação identitária. Uma das consequências do preconceito
é o apagamento forçado de suas culturas, a fim de evitar discriminação. Isto é, muitos ciganos omitem suas origens para não sofrerem preconceito. E esse processo, por vezes, tem início cedo. Os ciganos brasileiros e a escola. As comunidades ciganas itinerantes, sobretudo, são as que mais têm dificuldade em acessar a escola. Isto é, a instituição, por vezes, exige documentação que as famílias não possuem, como comprovante de endereço, histórico escolar das crianças, embora uma resolução em 2012 do Conselho Nacional de Educação, CNE, defina que isso não é obrigatório. Durante uma pesquisa, uma professora se deparou com o caso de uma professora que afirmou durante uma aula sobre água que as famílias têm que lavar suas casas e roupas uma vez por semana. Nisso, uma criança cigana respondeu que em sua casa não era assim. E a professora retrucou dizendo: "Mas por que vocês não têm higiene?" Na verdade, a menina só não tinha acesso à água, um problema recorrente dessas comunidades. Por isso, é importante ter sensibilidade e alteridade. Conheci crianças ciganas que foram chamadas de ladras em sala de aula e a professora não interveio como se fosse algo legítimo de ser dito. Na escola, quando eu estudei, eu não brincava no intervalo. Quando eu era pequena, eu não brincava no intervalo. E um dia a professora chegou para mim e falou: "Por que você não brinca?" Eu falei: Porque eu tinha medo que alguém colocasse alguma coisa na minha bolsa por malvadeza e dissesse que falasse que foi ela que pegou. Segundo a IBGE, somente 13,7% dos ciganos têm acesso a políticas sociais como educação e saúde. Os ciganos no DF. Atualmente existem os ciganos Calon, que migraram da Espanha e Portugal, e a maioria vivem na venda ambulante de produtos e troca gambira, e são conhecidos como bons comerciantes. A comunidade chegou em Brasília por volta de 1974 até 2014. Viveram uma vida nômade. Assim, a falta de endereço fixo, documentos dificultam o acesso a empregos formais e formulação de políticas públicas e sociais. Porém, em Sobradinho, o grupo conseguiu terras cedidas em 2015 pelo governo federal para fixar residência em um terreno de 3,5 hectares com o auxílio da MPF. Os deveres do povo cigano não acompanham os direitos deles como cidadãos. Desse modo, para mudar esse cenário, o senador Paulo Paim propôs a implantação do Estatuto do Cigano, número 248 de 2015, que foi aprovada na Comissão de Educação, Cultura e Esporte e estava sendo examinado pelas comissões de Ações Sociais e Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aprovou nesta segunda-feira, dia 2, o projeto de lei do senador Paulo Paim, que cria o Estatuto dos Povos Ciganos. O Estatuto dos Ciganos determina ser dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidade, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade e em suas diversas atividades, preservando sua dignidade e seus valores religiosos e culturais. A proposta dispõe sobre educação, cultura, saúde, acesso à terra, moradia, trabalho e ações afirmativas em favor dos povos ciganos. Suas disposições preliminares elencam os objetivos de combate à discriminação e à intolerância. Trazem breves definições sobre quem são os ciganos, desigualdade racial, políticas públicas e ações afirmativas. Impõe ao Estado o dever de garantir igualdade de oportunidade e defender a dignidade e os valores religiosos e culturais dos ciganos, prioritariamente mediante políticas públicas de desenvolvimento econômico e social, ações afirmativas e combate à discriminação. Saúde na comunidade cigana.
As mulheres ciganas, elas são responsáveis pela educação e manutenção da parte de cultura e de saúde e bem-estar das suas famílias. E algumas famílias são a favor da conservação dos sabores tradicionais das ervas e plantas medicinais como forma de tratamento mesmo de enfermidades comumente encontradas nas próprias comunidades. Por tradição familiar mesmo dos ciganos e costume, as meninas elas casam a partir dos 12 aos 15 anos. Então elas já saem da fase da infância já para as responsabilidades da fase adulta. E no período gestacional, elas seguem as orientações e costumes familiares, porque é inexistente a atenção básica à saúde, o que compromete, é o entendimento da importância do pré-natal e do acompanhamento do profissional da saúde. Fato este que se agrava pela condição de vida e pelas circunstâncias do nomadismo ainda observado. Dessa maneira, algumas gestantes chegam às unidades de saúde já em trabalho de parto, acompanhadas por parentes. Outras recorrem ao saber tradicional da parteira. Continuando sobre o controle de natalidade, e a prevenção é praticamente uma transgressão da sua cultura, ou seja, para eles, ter filho, filha, é uma dádiva, Assim, é o maior presente para a mulher cigana. Faz-se necessário o acesso às informações sobre os métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, pois quando elas recebem orientação sobre o assunto, passam a ter conhecimento, do que é ciclo fértil e não fértil e quais são os métodos que elas podem usar sobre a prevenção, A depressão é uma enfermidade observada com maior incidência nas mulheres jovens, adultas e idosas, propiciada pelas tensões de conflitos existenciais no cotidiano delas, pelo enfrentamento do racismo e por perdas de familiares, como filho, filha e cônjuge, em situações drásticas. O tratamento adequado, com o acompanhamento por profissional da saúde, dependerá de como a pessoa de seu núcleo familiar utiliza ou não os serviços públicos e particulares de saúde, ou quando o racismo institucional não impede o seu acesso a esse serviço de saúde. Outros sintomas, como a citalgia, a lombalgia, são comumente observados em fase de suas tarefas domésticas. E as longas caminhadas para as vendas de seus produtos, como, por exemplo, o pano de prato, e pelo enfrentamento da violência ao racismo dentro e fora da comunidade. A dor e os sintomas de mal-estar norteiam a importância de buscar quem tem conhecimento de remédios certos para o tratamento. Mas a vergonha de procurar a unidade de saúde existe principalmente entre as mulheres mais novas dos ciganos, A proibição de ir sozinha ao hospital e de serem atendidas por médicos do sexo masculino ainda é uma realidade, porém mais localizada e não generalizada entre as diferentes comunidades ciganas. O desconhecimento dos profissionais da saúde que realizam atendimento a essas mulheres é evidente. É necessário fortalecer o conhecimento mútuo. Profissionais de saúde precisam conhecer melhor a realidade das mulheres ciganas e as mulheres ciganas precisam compreender melhor a dinâmica do atendimento à saúde. Ou seja, construir pontes e possibilidades de um diálogo mais efetivo, o que implica processos e capacitações e disseminação de informações para ambos os grupos. Os homens ciganos, eles não se veem dentro do Ministério da Saúde, nem dentro do hospital, e muito menos numa consulta, para prevenção, porque para eles, hospital e médico são coisas de mulher, de criança e de doente. E essa fala é bastante recorrente e gera preocupação nos dias atuais, Em assuntos relacionados à saúde íntima do homem cigano devem ser tratados apenas por eles e com profissionais também do sexo masculino. Lá, os homens são responsáveis pelo bem-estar e a sustentabilidade do acampamento de suas famílias e de sua comunidade. São literalmente os provedores, aqueles que transmitem sangue cigano, as 16 continuidades de sua linhagem e a preservação da sua família. Daí a necessidade promete de ações à atenção básica à saúde, pois os homens ciganos
corroboram os índices de que os homens só buscam serviços à saúde quando os sintomas da doença já estão em estágio bem avançado. No que se refere à prevenção da doença para a comunidade cigana, não passa pela adopção de estilo de vida saudável. Resume-se a uma crença religiosa esperando que a doença nunca chegue. As características da comunidade cigana, tais como as suas condições habitacionais, educação, fatores econômicos, entre outros, são agentes que poderão influenciar o seu processo de saúde e, consequentemente, a sua qualidade de vida. A portaria número 2446, de 11 de novembro de 2014, que redefiniu a PNPS, estabeleceu como diretriz o estímulo à cooperação e à articulação intersetorial para ampliar a atuação sobre determinantes e condicionantes à saúde, o fomento ao planejamento de ações territorializadas de promoção à saúde para favorecer a constituição de espaços de produção social, ambientes saudáveis e a busca de equidade da garantia dos direitos humanos e da justiça social. É o seguinte, geralmente os ciganos não gostavam de apresentar documentos, eles iam geralmente na unidade sem documento, e depois eu descobri que não é específico deles não, daquela família lá não, porque eles andaram muito tempo, né, culturalmente discriminados e tudo mais. A cultura de casar muito cedo tem ainda, porque a gente presenciou meninos bem novos casando lá. O que eles faziam sobreviver, as mulheres vendiam pano de prato nos mercados e os homens faziam negociata lá com carros, essas coisas. Agora, no centro de saúde, eles não gostavam muito de fazer consulta marcada, fazer a parte preventiva. Eles geralmente iam para consulta quando precisavam, principalmente as mulheres, a maioria não aceitavam, mas isso aí costuma ser mais uma imposição do marido, na verdade, porque algumas delas queriam usar e tinha algumas que estavam usando escondido. Fizeram até uso da injeção, porque iam lá no centro de saúde e o marido não sabia que estava usando. Nesse ponto a pressão é muito grande também lá. Situação financeira, que eu sei que tem alguns que a situação financeira boa, eles não tinham não. Eles tinham, eles até ganhavam algum dinheiro com o negócio de venda de carros e tudo mais, mas a gente via que as mulheres, principalmente as que frequentavam lá, tinham uma vida bem sofrida, entendeu? Alguns tinham até carros bons, mas geralmente as mulheres, a gente via elas carregando menino e ninguém ia com carro lá, mas lá no acampamento deles tinha alguns carros e viviam de Bolsa Família, entendeu? Era uma situação bem mais difícil a vida as condições socioeconômicas deles lá.